Vamos ler o texto do livro de Malaquias, capítulo 1. Abra a tua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Ele é conhecido como um dos profetas menores. E também ele é um dos profetas que profetizou no período pós-exílio babilônico. É quando eles regressam da Babilônia e voltam para Israel para poder reconstruir Israel. E Malaquias, ele é o último profeta que fala ao povo, e aí tem um período de interrupção até que Jesus venha. E aí, descrito lá nos evangelhos. Malaquias capítulo 1, se você abriu a sua Bíblia, muito bom. Se a pessoa ao seu lado tiver sem Bíblia, você puder oferecer. Mas é importante que todos possam ler as Escrituras. Diz assim o texto: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honrou seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim perguntam: de que maneira desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tente oferecê-los esses presentes ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas em meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanaram, dizendo que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e o oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta ao Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei, meu nome é temido entre as nações. O livro do profeta Isaías, ele é escrito de uma forma bem singular
e para um momento muito específico de Israel. O povo voltou do cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico é o período que eles passam de 70 anos. Depois que Israel é destruída, eles são levados para o período do cativeiro babilônico. E eles passam 70 anos, mas com a promessa de que voltariam e restaurariam ali o templo que foi destruído, e restauraria todas as promessas que Deus teria para eles. E isso acontece. Eles voltam para a sua terra, começam a reconstruir. Isso está descrito tanto no livro de Neemias como no livro de Esdras, né? Começa a descrever o início da reconstrução, e aquele povo volta do cativeiro e começa ali a trabalhar na terra. Porém, as coisas não são como eles gostariam que fosse. E as promessas não aconteceram na rapidez que eles gostariam que acontecesse. Então eles voltaram para a terra, mas eles continuaram ainda passando muita dificuldade, muita crise, né? Ainda sobre o domínio ali dos reinos da época, eles passando muita dificuldade. O templo foi reconstruído, mas muito inferior ao templo de Salomão. E as promessas das bênçãos e dos milagres e da prosperidade que havia sobre eles ainda não havia acontecido. Por causa disso, eles começaram a desanimar. E esse desânimo começou a afetar a vida daquele povo, o culto e toda a sua adoração. E eles começaram a relaxar, se tornaram relaxados no seu culto. Isso atrapalhou ali a maneira como eles faziam o culto, como eles adoravam a Deus. Eles começaram a trazer ofertas de qualquer forma, eles começaram a viver uma vida também de forma relaxada, começaram a casar com mulheres que não eram judias, e a vida daquele povo, né, por conta desse desânimo, começou a refletir ali no seu culto. E o profeta Malaquias, ele é levantado por Deus justamente para corrigir isso na nação. Tanto que a palavra do capítulo 1, ela é bem firme nisso. Deus começa falando justamente sobre isso, com a maneira como eles estavam conduzindo a sua vida, que tipo de oferta que eles estavam trazendo, a maneira como eles estavam cultuando a Deus, estava completamente longe daquilo que Deus já tinha estabelecido como culto. Então, o propósito do livro de Malaquias é justamente restaurar o culto verdadeiro a Deus. O tema dessa mensagem eu fiz ele propositalmente para chocar. O culto não é a casa da mãe Joana. A expressão a casa da mãe Joana quer dizer um lugar completamente bagunçado, né? Essa expressão, ela significa que é um lugar onde a situação, onde reina a confusão, a desordem, onde vale tudo. É um ambiente sem regras, sem organização, onde há bagunça e baderna. E muitas vezes nós estamos fazendo isso com a nossa vida e com o nosso culto. É uma bagunça. É interessante que naquele momento eles estavam vivendo ali alguns questionamentos. E dentre eles eles estavam tão desanimados e tão desesperançosos em relação ao que Deus poderia fazer, que eles começaram até a questionar se valia a pena servir a Deus. Porque é exatamente isso que acontece quando nós desanimamos. Nós começamos a questionar se vale a pena servir a Deus, e nós começamos a negligenciar o nosso culto. Faltamos aos cultos, faltamos às células, negligenciamos nossos dízimos, nós começamos a fazer a coisa de forma relaxada, chega atrasado, porque passa a não ser tão importante para nós. O culto passa a ser secundário, e aí a gente não dá a prioridade devida ao culto. É interessante que nesse momento que surge Malaquias como uma voz para restaurar o culto a Deus, nós precisamos ouvir hoje Malaquias, para que a gente possa também restaurar, porque eu comentei semana passada
Porque algumas semanas atrás, quando o pastor Edmar pregou, eu sentei na última cadeira dessa igreja. E eu falei, eu vou assistir o culto aqui de trás, eu quero ter percepções. E eu confesso a você que não foram tão boas. Há algo me incomodando já faz um tempo e como pastor eu preciso falar. É interessante que no texto aqui, quando Deus está falando e corrigindo o culto, falando que o povo estava trazendo, e os sacerdotes estavam também sendo coniventes com isso, ele falou, se houvesse um sacerdote para pelo menos fechar a porta, falou, olha, nós não vamos aceitar isso. Porque se é para trazer desse jeito, é melhor nem trazer. Ele falou, não teve um sacerdote com coragem o suficiente para falar, olha, vocês estão errados. Mas hoje há um sacerdote aqui que está dizendo, olha, nós precisamos corrigir isso. E Malaquias traz aqui algumas maneiras de como cultuar a Deus. E é interessante que o texto de Malaquias ele é muito específico, porque Deus trabalha com perguntas. Existem algumas perguntas que Deus faz para o povo. E é interessante que a resposta do povo é sempre de forma cínica. Cadê a minha honra? Vocês não me honram. E aí o povo pergunta, mas onde nós não estamos te honrando? É interessante que o povo, quando você lê os 4 capítulos de Malaquias, você vai ver Deus fazendo perguntas e ele sempre respondendo de forma cínica. Eu não estou te honrando, mas como? Então o livro de Malaquias ele nos dá algumas orientações de como ter um culto segundo a vontade de Deus. E a primeira coisa que nós devemos aprender sobre cultuar a Deus, porque a vida cristã, ela gira em torno do culto. E não é do culto aqui no domingo, mas a nossa vida é um culto. O nosso dia a dia é um culto. Toda vez que nos reunimos, nós estamos cultuando a Deus, mas nós vivemos para cultuar a Deus. Então, se a nossa vida é um culto, e o culto é tão importante para nós, é algo que nós precisamos fazer de forma correta. Primeira coisa que eu aprendo com Malaquias é que devemos cultuar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Capítulo 1, versículo do 1 ao 5 diz isso. O texto diz assim, uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. É a primeira pergunta que Deus fala. E vocês me perguntam de que maneira nos amaste. Aí ele responde, não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó. A primeira resposta de Deus no livro de Malaquias já fala sobre a predestinação do povo de Israel, dizendo, olha, eu amei vocês por uma decisão. O nosso culto, ele é uma resposta a esse amor de Deus. Nós devemos, por que eu devo cultuar a Deus? Eu cultuo a Deus porque Ele me amou primeiro. Porque Ele decidiu me amar. Porque Ele me escolheu, Ele me predestinou. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Deus já me escolheu, e só por causa disso, eu todos os dias eu vivo para adorar a Deus e a cultuar a Deus em resposta a esse amor. Eu não amo a Deus porque, como que eu amo a Deus em resposta ao amor dele, eu amo porque Ele me amou primeiro. Por isso que eu cultuo, por isso que eu venho aqui todos os dias, por isso que eu vivo uma vida santa, por isso que eu vivo uma vida de cultuar a Deus. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Quem está entendendo, diga amém. O culto é uma resposta de gratidão a uma eleição e fidelidade de Deus. Que privilégio nós temos. No meio de bilhões e bilhões de pessoas, Deus nos escolheu. João 15,16, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Eu sou escolhido de Deus, Deus me nomeou, Deus me fez filho de Deus. E por causa disso, eu sei que eu sou amado. E por causa desse amor, eu decido cultuar a Deus. Qual que é a aplicação prática disso? É que nunca devemos nos achegar a Deus por interesse, mas por gratidão.
Quem entende que foi escolhido e amado por Deus responde à adoração sincera. Ou seja, infelizmente tem muita gente que vai até Deus, vai cultuar a Deus, vai no culto, mas é porque ele está querendo algo de Deus. Mas ele não entendeu. Essa pessoa ainda não entendeu que a nossa motivação de cultuar a Deus é porque eu sou amado. Todos os domingos, quando você sair da sua casa, faça frio ou faça calor, sol ou chuva, saia dizendo: eu estou indo responder ao amor de Deus. Por que você vai na igreja? Eu estou respondendo ao amor de Deus porque eu sou amado. Como? Eu vou na igreja porque eu estou precisando de bênção. Eu vou na igreja porque eu preciso disso. Não, essa não é a nossa motivação. Segundo, nós devemos cultuar a Deus como Ele quer. E não como achamos melhor. Olha o que o texto diz no versículo 6 em diante. O filho honra o seu pai. E o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta ao Senhor dos Exércitos, a vocês sacerdotes, vocês que desprezaram o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Deus já havia estabelecido como deveria ser o culto naquela época. E a maneira como Deus estabeleceu é que você deveria pegar um animal puro, completamente perfeito, sem mancha, sem mácula. E esse animal seria aceito para o sacrifício. Mas esse povo estava tão relaxado que eles estavam pegando qualquer coisa. Na verdade, eles pegavam sempre os piorzinhos. Aquele ali mesmo, não vou fazer negócio com aquele bichinho ali. Então vamos lá levar para o sacrifício, porque Deus vai aceitar. Sabe que existe um problema sério hoje em nossas igrejas no geral. É que as pessoas estão indo para o culto para oferecer algo que ela acha que Deus vai aceitar. Mas Deus aceita qualquer coisa. Deus conhece o meu coração. Então Deus aceita. Eu não vou na igreja, mas Deus conhece o meu coração. Essa é a frase típica de quem é relaxado espiritualmente. Não, eu não vou dar dízimo não, porque Deus conhece o meu coração. Deus sabe o quanto eu sou generoso. Mentira. Sabe? O povo estava trazendo qualquer coisa para Deus. Animais doentes, cegos, mancos, e pensavam: é para Deus, qualquer coisa serve. Aí Deus vem e fala assim: oferece isso para o governador para ver se ele aceita. Oferece. Você está entregando de uma forma tão relapsa. Vai lá e entrega lá para o governador. O que ele estava dizendo é o seguinte: nós não podemos cultuar a Deus de forma relaxada. Irmãos, quantos não chegam atrasados no culto? Não, isso é uma vergonha. Irmão, quando você chega atrasado num lugar, seja qual for, você está dando um recado. E isso não é importante. Eu marco com o pastor Edmar às 3 horas da tarde. Para uma reunião, para uma conversa. Mas aí eu chego 3h20. O que eu estou dizendo para ele? Que a nossa conversa não é importante. Isso fala muito ao meu respeito. Tem gente que vive chegando atrasado, não é só no culto, não, é em tudo. Mas isso fala muito ao seu respeito, de como você é relaxado com tudo. Como você é desrespeitoso com tudo. Que você não respeita ninguém quando você chega atrasado, porque você acha que é o rei da cocada. Tem gente que só chega atrasado no culto. Irmãos, eu confesso a você, eu tenho vontade de fechar a porta. Dá vontade, eu não tenho coragem, mas um dia eu vou ter.
Faz meses que eu estou preparando essa mensagem. Mas a minha vontade é fechar a porta. Vai, irmão, começou o culto às 9 horas, fecha a porta. Quem chegou atrasado, vai para voltar para casa. O culto é às 9, não é 9h15, não é 9h10, não é 9h30. Chega atrasado. Eu fui pesquisar essa manhã. Está tendo o torneio de Wimbledon, que é um torneio de tênis mundialmente conhecido, um dos mais importantes. E eu fui levantar a etiqueta do Wimbledon. Ou seja, você vai participar do torneio, além de pagar muito caro. Tem um monte de coisa, tem um monte de regra para você participar. Roupa, não pode calça jeans, não pode camiseta. Existe uma etiqueta de roupa, de como ir para assistir um jogo de tênis. Não pode chegar atrasado. E quando você chega, não pode levantar somente nos intervalos. Não pode gritar, não pode falar alto, não pode comer algo que atrapalhe a pessoa do seu lado, não pode ter manifestação emocional, muito, que nem futebol a gente faz, né? Não pode, é tudo assim, ó, bem inglês. Não pode torcer contra o adversário. Entendeu? Não pode ter pau de selfie, nada. E se alguém fizer alguma coisa dessa, ela é retirada por seguranças. Agora, já viu nossa igreja como fica? É gente que levanta, é gente que anda, é gente que vai tomar água. Passa a semana toda, o rim está seco, mas chega na igreja, é água. Entendeu? O rim está seco. Mas chega na igreja, não sei o que acontece. Então eu quero te dar uma dica. Traz uma garrafinha d'água. Irmão Gilberto, vem cá rapidinho com a sua. Eu acho que ele é um bom exemplo. Ele chegou com essa garrafa hoje, ele falou, não pastor, eu sou obediente. Olha o tamanho. Ó. Mais de 50% aqui não bebe um desses por semana de água. Obrigado, irmão, só por exemplo. Parabéns pela atitude. Eu vou tirar o bebedouro daqui de dentro. Vou pôr lá para fora. É gente que levanta toda hora para ir. Aonde você vai, irmão? É o culto. É a palavra. E toda vez que você levanta, com licença, aí passa aquele traseiro, com licença, irmão, atrapalha. Eu já briguei com os jovens, não é para ficar andando, atravessando, sentando. Você está atrapalhando o culto das pessoas. Você se movimenta, atrapalha o meu culto. Eu já falei com o pessoal do teatro, que eles fazem o teatro lá embaixo. Aí eu estou no meio da palavra, eles vêm. Está tudo sentado aqui na frente. Eu falei, vai sentar lá atrás. Não vai ficar andando. Olha ele ali, ó. É isso que não é para ter. O dia que eu estava ali atrás, eu comecei a ficar angustiado, que quem me acalmou foi o Ivan. O Ivan ficava atrás de mim, parecia um anjo. Calma, pastor. Aí eu fui para casa e tive que tomar um antiácido. O povo não para. Você maratona uma série inteira, não vai no banheiro, com a quadra de fralda para assistir o negócio. Vem de fralda para a igreja então. Se não aguenta. Eu não entendo isso. Sabe o que fala, irmãos? E com todo amor, irmão, estou falando isso como pastor da igreja. Isso mostra o tamanho da nossa imaturidade, porque isso é coisa de criança que é inquieta. Criança que é assim, não aguenta, fica, sabe? Né? Criança que é assim, não sabe sentar, comer. Você já viu criança mal educada comendo? Nossa, graças a Deus minhas filhas não foram isso, porque foram muito bem educadas. Mas criança mal educada, ela fica assim. E da mesa. A mãe com atrás para pôr na boca e a criança fica.
mastigando, e a criança, a mãe tentando enfiar comida, e a criança, meu Deus do céu, não sabe sentar, não sabe comer, não sabe ter a etiqueta certa. Se a gente faz isso num restaurante, exige uma etiqueta, você senta, você não coloca. Por que na igreja a gente faz de qualquer jeito? Se agora é o momento de se alimentar da palavra. Por quê? Por que as irmãs que têm bebezinho, tem todo respeito, mas senta lá no fundo, conversa mais do que a Maria não sei do quê? Meu Deus do céu, segura a criança, presta atenção no culto. É uma bagunça. Chega atrasado, não é dizimista, não se envolve. Olha o versículo 8 do texto. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tenta oferecer-lhe a presente ao governador. No versículo 9. E agora, sacerdotes, tente apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que esse tipo de oferta Ele os atenderá? Irmão, quando eu venho para o culto, quando eu estou entregando uma oferta, e não é oferta em dinheiro. A minha vida, a maneira, como tudo reflete essa oferta. Tudo. Meu comportamento, minhas vestes, minha fala, tudo reflete. A maneira como eu me comporto, tudo reflete a importância do lugar. Tudo. A maneira como você se comporta mostra o quanto aquilo é importante para você. A maneira como você senta no lugar, tudo tem a ver com o quanto aquilo é importante. Que tipo de oferta eu entrego? Qualquer jeito. Olha o versículo 10. Se vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acendesse o fogo do meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não aceitarei a sua oferta. Deus não aceita. Deus está falando assim, não. Isso aí? Não. Não, para Deus tudo vale. Para Deus conhece meu coração, deixa eu te falar uma coisa. Não, tem coisa que Deus não aceita. Sabe por quê? Porque foi Deus que estabeleceu a maneira de cultuá-lo, e não eu. Ele é o objeto da minha adoração. É Ele que estabelece como eu devo adorá-lo, não sou eu. Olha o versículo 14. Como é sério. Maldito seja o enganador. Você está falando, não, essa oferta não. Sabe por quê? Deus não deixou o culto ao encargo do homem. Ele estabeleceu como o homem deveria fazer o culto. Sabe por que Deus não deixou? Falando, não, aquilo que você fizer tá bom. Porque às vezes, irmãos, isso acontece com a gente. Ser sincero. Às vezes alguém vai fazer algo por nós e a gente fica meio constrangido e a gente responde assim, não, o que você fizer tá bom. Aí eu estou deixando sobre a responsabilidade dele o critério para ele achar o que é bom para fazer. Outra coisa é eu falar, não, olha, só vai ser bom se você fizer assim, assim, assado. Pode soar arrogante, mas se for que Deus que estabeleceu, é Ele que define como deve ser o culto, e não sou eu. É o Senhor. Por que Deus não deixa ao encargo do homem o estabelecimento do culto? Porque o homem por si, por natureza, ele é ruim. E ele vai fazer sempre o pior.
Ele sempre vai achar uma justificativa, ele sempre vai dar uma desculpa. Não dei dízimo esse mês, mas Deus conhece meu coração. Eu não vou servir na igreja porque Deus conhece meu coração. Eu não vou abrir a porta da minha casa porque Deus conhece meu coração. A gente sempre vai, para a mediocridade da situação, achando que Deus, todo soberano, vai aceitar qualquer coisa. Só que a gente fica ofendido se alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, do jeito que a gente gostaria. Olha como isso é sério, irmãos. Sabe? No culto não basta a sinceridade. Nós precisamos obedecer a forma como Deus deve ser adorado. O culto não é sobre nós, é sobre Deus. Eu não venho para o culto para me sentir. Irmãos, a maior desgraça que está acontecendo nos nossos cultos e nas nossas igrejas é que as pessoas estão indo para a igreja para sentir alguma coisa. Nós estamos confundindo espiritualidade com sentimento. Eu vou para o culto para me sentir bem. Eu vou no culto porque eu quero me sentir feliz. Eu vou no culto porque eu quero me sentir alegre. Quem falou que culto é lugar para fazer só isso? Não, o culto foi bom. Por quê? Porque eu estou saindo feliz da vida. Vai no circo, você sai feliz. Vai não sei onde. Não, eu vou no culto porque eu estou me sentindo bem. Eu estou me sentindo tão bem. Dependendo, se eu for numa churrascaria, eu vou me sentir bem também. Me leva lá no restaurante japonês, eu não vou me sentir bem. Feliz da vida. Qual a diferença de um culto para uma churrascaria? Se esse é o critério, qualquer lugar está bom. E aí a gente troca. Hoje eu não vou no culto, não, eu vou passear no shopping porque eu não estou. Olha como é sério. Terceiro, o culto deve ser conduzido por líderes fiéis. Malaquias 2, do 1 ao 9, Deus vem e repreende a liderança, os sacerdotes, porque eles haviam se corrompido e deixado de ensinar a verdade, e Deus os rejeitou, porque os sacerdotes começaram a negligenciar o ensino. Irmão, se é uma verdade bíblica, goste você ou não, é que existe algo sobre a vida das lideranças, mas também existe uma cobrança. Ao que é muito dado, muito será cobrado. E nós, os líderes, temos uma responsabilidade maior. Por isso que o pastor Edmar, quando estava aqui ministrando, orando, pode ser que alguém fale assim, mas então a igreja agora tem 2 níveis de pessoas? Não. Porém, os líderes, os irmãos que servem, que se dispõem, existe sim algo especial para eles. Tanto que no final do ano a gente faz uma festa só para eles. Mas eu sou membro da igreja, eu dizimei o ano todo e eu quero participar da festa. Não vai participar, só vai quem é do voluntário, porque quem serviu é específica para eles. Senhor, nós vamos fazer um festão. Preparem-se. Então eu não sou voluntário. Aproveita, se inscreve hoje, procura, vai servir, quero ser líder. A motivação está errada. Começa com a motivação errada, depois a gente ajusta a motivação. O pastor Edmar está precisando de um líder de célula urgente lá. Um anfitrião de célula urgente. Vai lá, já se dispõe. Mas existe. Mas nós temos, porque a liderança influencia diretamente o culto. Tudo tem que ser, entender. Um líder, ele precisa entender que existe uma influência. Tudo que ele faz influencia. Natural ou não. A maneira como eu me visto influencia a igreja. No dia que eu estava ali no fundo, tinha um líder, eu não vou falar quem é, você nunca vai saber. Ninguém sabe, só eu e Deus. Shhh. Shhh. O líder durante a palavra, olhando no WhatsApp. Eu respirei fundo. Contei até 10. E fiquei pensando dentro de mim. O que ele vai poder compartilhar na célula se no momento da palavra ele não está prestando atenção? Aí,
dentre esses momentos, o Ivan fez um comentário comigo lá no fundo, que ele era o único que falava comigo. Ele falou assim: pastor, por isso que o povo também chega na hora da ceia e fala assim, na hora que você pergunta, irmão, compartilha aí sobre o culto. Ah, não, hoje eu não quero falar nada. Claro que não, você não prestou atenção em nada. Você não tem o que compartilhar, porque não prestou atenção. Não, hoje eu quero só ouvir. Não, mas célula não é lugar para ouvir. Ouvir é a hora do culto, célula é lugar para falar. No culto você ouve, na célula você fala. Essa é a terapia. Os líderes espirituais precisam ser íntegros, fiéis à palavra e ao exemplo ao rebanho. O povo segue o ensino que recebe. Quarto, o culto só será aceito se for uma expressão de uma vida santa. Malaquias 2. Vamos ler rapidinho. Capítulo 2. E agora está a advertência para vocês, ó sacerdotes, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês até que amaldiçoarei as suas bênçãos. Meu Deus, como esse texto é pesado. Até a bênção vira maldição. Pastor, é possível bênção virar maldição? Entra um parênteses, é. Tem gente que Deus abençoa, abriu a porta de emprego, prosperou, deu um salário melhor. Quando estava desempregado, quando estava duro, vinha no culto, participava da célula, liderava, fazia isso e aquilo. Aí ele prosperou, o que ele faz? Ele abandona tudo e começa agora a curtir a vida. Quando cabeça vira maldição? Quando era solteiro, era uma benção fiel, comprometido. Quando entrou no relacionamento, abandona tudo para viver o relacionamento. Voltamos ao texto. Versículo 2, se vocês não derem ouvidos e não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoeis porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, esfregarei a cara de vocês os excrementos dos animais. Deus às vezes quer fazer coisas que a gente também gostaria de fazer, não é interessante isso, né? Versículo 4, então vocês saberão que eu fui o Senhor que lhes fiz essa advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança foi com eles uma aliança de vida e paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e temeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava na sua boca e nenhuma falsidade achou-se nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muito dos pecados. O que Deus estava falando aqui é o seguinte, que o culto só será aceito se for uma expressão de uma vida santa, ou seja, mesmo chorando no altar, Deus não aceitava a adoração deles porque eles viviam em pecado. Eles estavam casando com ímpios, divorciando, adultério, uma confusão, a vida deles uma bagunça, totalmente fora da palavra de Deus. E Deus falou, não, isso eu não abençoo não. Não adianta levantar as mãos no culto e viver em pecado fora dele. Deus quer um coração limpo, não apenas lágrimas no altar. Vou repetir, não adianta levantar a mão aos cultos e viver o pecado fora dele. A gente vê hoje uma febre de gente famosa vivendo assim. Uma hora aposta que está na igreja, outra hora aposta que está rebolando no baile funk. Eu não entendo. Não, pastor, é que não é bíblico. Nós temos um problema sério hoje de uma super sensualidade das pessoas. Isso tem nome, na Bíblia fala de lascívia. Lascívia é super sensualidade. E eu não estou falando só de mulheres, não. E eu não estou falando só de membro da igreja, está cheio de gente nos púlpitos com muita sensualidade, é pastor com camiseta ajustadinha, com a camiseta aberta aqui, pagando de quenzinho, pelo amor de Deus. Com chapinha no cabelo, botox, com calcinha apertada, uma sensualidade. Deixa eu te falar uma coisa. Mulheres com roupas hipersensuais e faz isso propositalmente para ser a desejada.
Aí você vem para o culto, quer ser desejado pelo irmão? Quer ser desejado por quem? Por anjo? Você está pecando e fazendo os outros pecar. Fica atrapalhando a vida do irmão, porque vem com uma causa. O irmãozinho não sabe se dá glória a Deus ou misericórdia. Se ora ou se repreende. O cara consegue prestar atenção, fica desnorteado dentro do culto. Que isso? Quando eu era jovem na igreja, uma fase dura, difícil, você está ali se convertendo, fugindo de tudo, a moça veio sentar na minha frente com a calça branca. Oh, meu Deus do céu, só tem uma saída. Eu fui lá na frente, porque do lado do pastor, ele olhou para mim e falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: depois eu te explico. Deixa eu ficar aqui hoje. Do lado do pastor, olhando para o púlpito. Não tem mais ninguém na minha frente. Aí depois eu expliquei para ele, falei: então a partir de hoje, todo culto você está do meu lado. Te ajudar. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Que tipo de culto nós prestamos? Nós vemos domingo na igreja, mas durante a semana, no domingo é um anjo, na semana é um diabo. Ficar perseguindo, criando problema na empresa, falando palavrão, fazendo um monte de coisa, fazendo a vida dos outros um inferno. Que culto que nós entregamos? Quinto, precisamos de purificação para cultuar a Deus. Versículo 17. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está Deus da justiça? Veja, eu enviarei, capítulo 3 já. Veja, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, que é Jesus. Aquele que vocês desejam virá, o Senhor dos Exércitos. O povo estava tão confuso que eles estavam duvidando da justiça de Deus ao ponto de questionar, que é uma dificuldade que todos nós temos. Inclusive isso tem, dentro da teologia, tem um nome chamado teodiceia, que é esse questionamento nosso sobre a origem do mal e por que o ímpio prospera e a gente não. Todos nós, numa crise, a gente sempre olha para dessa forma. Poxa, eu sirvo a Deus, eu faço isso, por que o outro está mais feliz? Por que o outro é mais abençoado? Parece que Deus é justo com ele e injusto comigo. É justamente isso que o texto está dizendo. Quando no versículo 17 do capítulo 2 ele fala isso: vocês têm me cansado com essas palavras. Aí ele fala: como tem me cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor. Porque é o tempo todo. Ah, Deus, por que fulano é melhor? Por que fulano prospera mais? Por que o outro parece que é mais feliz e ele nem serve a Deus? Parece que é melhor não estar na igreja do que estar na igreja. E quando a gente entra nesse nível de questionamento, a gente começa a relaxar, porque a gente começa a dizer: não vale a pena servir a Deus. Parece que piorou depois que eu me converti. Parece que as coisas ficou mais difícil. Eu me dou, eu me entrego, parece que não vale a pena, então é melhor eu chutar o balde e pronto. E quando você entra nesse nível de questionamento, você automaticamente vai se tornar relapso com o seu culto. Você vai começar a desviar o olhar para aquilo que é para ver. E aí, o texto é lindo. E ele é escatológico, ele é profético, porque ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou mandar para vocês o mensageiro da aliança. E por meio dele,
o culto será aceito. Jesus Cristo. Deus estava vendo a debilidade do homem em prestar o verdadeiro culto a Deus. Sabe o que ele fez? Eu vou falar isso na hora da ceia. Ele proveu Jesus, que é o verdadeiro culto, é o Cordeiro que foi morto pelo pecado do mundo, para que por meio dele o nosso culto fosse aceito. O culto, ele também deve ser uma expressão de consagração total a Deus. Total. O versículo 6 do capítulo 3, vamos ler lá. Nós vamos ler o capítulo, tem muita gente que está lendo, hoje você vai ler Bíblia pelo menos por uma semana aqui. Fazer você ler um livro inteiro da Bíblia no culto. Capítulo 3, versículo 6 diz assim: de fato eu, o Senhor, não mudo. Meu Deus do céu. Segura isso aqui. De fato eu, o Senhor, não mudo. Continua. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês me roubam. E ainda se pergunta, como te roubamos? Olha, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Traga os dízimos para o depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam que se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vós uma bênção que nem terão de guardá-las. Impedirei as pragas que devorem suas colheitas e as videiras do campo não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhada, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante que Deus, nesse texto, ele faz uma acusação muito séria. E que aos olhos naturais parece que impossível. Vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando. Agora, por que Deus está acusando esse povo de roubar e ainda ele fala aonde está sendo roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Não por conta de necessidade, Deus precisa do nosso dízimo, da nossa oferta? Não. Mas como nós aprendemos nas últimas semanas, Deus quer o nosso coração. O culto, ele envolve tudo na nossa vida. Inclusive nosso bolso. Dizem que a última coisa que se converte no homem é o bolso. Tem gente que entrega a vida, batismo, mas ele vai se dizimiza um tempo depois, porque ele não consegue. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante que, ao refletir ontem nesse texto, houve um entendimento. Você vai encontrar muita gente discutindo e justificando o não dar dízimo, dizendo o dízimo é da lei. E não está nada combinado com o pastor Edmar. Olha que interessante, porque quando a pessoa vem dirigir o culto aqui, eles não me dizem o que eles vão falar. Eu confio no que eles vão falar. E algumas pessoas falam assim, não precisa dar dízimo, porque o dízimo é da lei. A lei é do Antigo Testamento, agora nós estamos na graça, então agora não é mais o dízimo. E aí quem vai justificar para não dar, está dizendo, então eu não preciso mais dar. Não, não é isso. Na graça, o dízimo é o mínimo. É o ponto de partida. Porém, o pastor Edmar trouxe o texto aqui de Melquisedeque, que foi no tempo de Abraão, antes da lei. Ou seja, ele já entregava o dízimo antes da lei. Ou seja, o dízimo não é da lei, especificamente. Ele é estabelecido na lei como regra. Mas eu fiquei pensando ontem nesse texto. O texto começa dizendo, eu, Senhor, não mudo. Ok? Está no texto, sim ou não? Então vamos refletir comigo. Esse aqui é o último livro do Antigo Testamento. E Deus usa o último livro do Antigo Testamento, antes de dar uma pausa, para dizer algo muito importante que é sobre o dízimo. Agora imagine comigo. Deus, em sua onisciência, em toda a sua onipotência,
e toda a sua extrema inteligência, ele iria falar algo que logo depois anularia? Você está pegando o raciocínio? Não, eu estou falando aqui hoje, mas daqui 400 anos não vale mais nada. A coerência bíblica? Não, a coerência não tem como. Deus está trazendo uma situação para o povo dizendo, olha, vocês me roubam. Ele começa o texto dizendo, vocês trazem qualquer coisa e agora vocês estão me roubando. Aí Deus depois disso aqui encerra o momento e fala, não, mas só que daqui a 400 anos, isso aqui não vai valer mais nada. Está anulado. Faz sentido, irmãos? Não. Por quê? Porque o que Deus está querendo nos ensinar, e Deus está querendo restaurar o culto ali, para aquele povo, Ele está dizendo, olha, o culto deve ser uma expressão de uma consagração total a Deus. E eu não estou falando só de dinheiro. O meu culto, ele é total. É o meu corpo, eu presente. É a minha alma, eu consciente. E é o meu espírito, eu aberto para receber algo de Deus. Não tem gente que fala, não, eu não estou aí, mas eu estou em espírito. Mentira, não existe isso. Ou eu estou, ou eu não estou. Não. O meu culto, ele é total. Ou seja, eu venho no culto, mas eu preciso estar no culto. Tem gente que até vem, mas não está. Quem está olhando o WhatsApp, não está. Quem está rodando aqui, ele não está. Ele está em outra coisa, ele está pensando lá, Palmeiras não tem mundial, aquela coisa, entendeu? Mas ele não está, a cabeça dele está em outro lugar. Daí eu fico imaginando a pessoa perdendo. Aí é mais ou menos assim, a pessoa reclamando de fome diante de um banquete de comida. Uma coisa é eu falar, tenho fome, não tenho comida. Outra coisa é eu falar, tenho fome, está cheio de comida, mas eu não consigo perceber a comida na minha frente. É uma desonra a Deus, mas é uma desonra a todos os irmãos e irmãs que trabalham para chegar aqui e fazer o culto com excelência. É uma desonra aos irmãos e irmãs do louvor que se preparam e muito para chegar aqui e prestar um culto com excelência, tocando da melhor forma, cantando da melhor forma. Todo investimento de milhares de reais para poder ter uma estrutura, para poder atender o irmão, e o irmão é desleixado. O ministério lá embaixo do infantil que se prepara, que estuda, prepara material, prepara lanchinho, prepara as classes, as irmãs se preparam. Sabe para quê? Para a pessoa não trazer o filho, porque falou que ele ficou em casa. E traz de qualquer jeito. Eu vou dizer, eu acho que eu nunca falei isso. Sabe um dos motivos de eu ter acabado com o culto da noite? Nós vamos voltar, esse final do ano, até o final do ano voltar culto, não sei que horas. Não vou dizer que horas. Eu ia perder uma equipe excelente por desânimo. O problema é, eu prego 10 cultos se me der no domingo, qualquer dia. Mas a tristeza, o que me doía era a tristeza de ver as irmãs que se prepararam, e eu sei o quanto elas se preparam para dar uma aula. A estrutura é um mês antes. A aula que o seu filho vai assistir daqui a um mês já está sendo preparada agora. Existe toda uma logística. Antes dessa logística, eu sei o quanto a minha esposa e as irmãs que estão do lado dela se dedicam meses antes, já planejando e hoje preparando o material. Para ir chegar no domingo à noite lá embaixo, as irmãs não ter nem criança para dar aula porque o pai não trouxe. Estava desanimando as irmãs. Eu falei, opa, eu vou perder gente muito boa nessa história.
Gente que às vezes já tinha vindo no culto da manhã e estava voltando à noite para dar aula. E quando chegava aqui não tinha. Porque tinha crianças, mas os pais não trazem. Ou quando trazem, prefere colocar aqui em cima, porque, não, meu bebê não quer ir. Ai, tadinho, não quer ir. Na escola vai, não vou forçar o meu filho a ir na igreja, mas na escola você não força? Você entende, irmão? Que tipo de culto nós estamos prestando? É um culto de desonra. É desonra o tempo todo. Eu não posso dar meu dízimo, mas eu gasto dinheiro com um monte de coisa. E a igreja às vezes passando dificuldade. Ou tendo que investir, não podendo investir. Sétimo. O culto deve ser por quem Deus é e não pelo que Ele dá. Olha o versículo 13 do capítulo 3, versículo 18. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor dos Exércitos. E ainda pergunto que nós temos falado contra ti. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos o Senhor, seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tantos prosperam que praticam o mal, como escapam ilesos do que desafiam a Deus. Irmãos, olha aqui para mim. O povo começou a murmurar, dizendo, para que adianta servir a Deus? Eles começaram a ver os outros prosperar e falar assim, de que adianta? Será que vale a pena? E aqui para mim é a explicação, porque tem tanto desviado hoje. A maioria dos desviados hoje é frustrado, sabe por quê? Porque na verdade ele veio com a motivação errada. Ele veio porque prometeram para ele que ele ia ser rico, próspero, abençoado, que ele ia ser uma pessoa cheia disso, cheia daquilo, e a vida não foi como ele esperava. Aí ele acha que é melhor não servir a Deus. Porque se é para servir a Deus passando dificuldade, se é para servir a Deus ainda tendo dívida, se é para servir a Deus ainda pagando aluguel, eu não quero servir a Deus. Porque só vale a pena servir a Deus se eu tiver casa própria. Só vale a pena servir a Deus se eu tiver casado. Só vale a pena servir a Deus se eu tiver um bom salário. Só vale a pena servir a Deus se eu tenho carro, porque eu não posso. Se eu andar de ônibus não é servir a Deus, para qual que é a diferença? Que evangelho é esse? Leia os evangelhos, leia o que Paulo escreve. Passou necessidade, passou fome, passou frio, nudez. Esse evangelho aí não é o evangelho bíblico. E aonde está na Bíblia que há garantias de sucesso 100% em todas as coisas? Eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, eu sirvo a Deus pelo que Ele é. O meu culto é pelo que Ele é. Não importa, não estou bem para vir na igreja, isso não pode ser a métrica da minha decisão de cultuar a Deus. Eu vou para o culto mesmo assim. Eu continuo cultuando a Deus mesmo assim. Eu continuo louvando Deus mesmo assim. Por quê? Porque eu louvo a Deus pelo que Ele é. Eu amo o livro de Jó. A Bíblia diz que Jó, o início do texto diz que Jó cultuava a Deus, ofertava, fazia sacrifícios. Aí veio, tirou tudo dele, o homem ficou sem nada, perdeu os filhos, perdeu o patrimônio e ficou doente. E sabe qual a resposta de Jó? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não atribuo a Deus a culpa. Eu confio na sua soberania. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as intempéries da nossa vida. Deus é soberano sobre os casamentos, mas é Deus soberano também sobre os divórcios. Deus é soberano sobre a prosperidade, mas Ele também é soberano sobre as dificuldades financeiras. Deus é soberano sobre a saúde, mas Deus é soberano sobre a doença. Deus é soberano sobre a vida, mas também continua sendo soberano na morte. Deus é soberano. Nada foge do seu controle, tudo coopera para o nosso bem, porque nós somos chamados e escolhidos pelo Senhor. A nossa fé está em sua soberania. E vai chegar um dia, capítulo 4, versículo 1, vai chegar um dia em que todos verão que vale a pena servir ao Senhor.
Aleluia. Diz assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou um galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão o ímpio, que serão como pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que eu lhe dei em Horebe, para que todo o povo de Israel veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos, e o coração dos filhos aos pais. Ao contrário, eu castigarei a terra com maldição. Aleluia. Pode o louvor subir. Lembra que esse povo estava desanimado, porque eles não estavam tendo perspectivas a respeito de Deus. E Deus começa a tratar, corrigindo o culto e dizendo: olha, mas vai chegar um dia em que Ele voltará. Haverá um dia, irmãos, é essa a nossa expectativa. Por que nós estamos aqui na ceia do Senhor hoje? Porque a ceia é para que possamos nos lembrar que um dia Jesus vai voltar. E que vale a pena ser fiel. Há dias que todos nós entramos nessa crise, nessa dúvida: será que vale a pena? Mas haverá um dia em que você vai dizer: valeu a pena ser fiel. Eu queria rapidamente trazer algumas conclusões e aplicações práticas do que eu disse até agora. Primeiro, o culto não é barganha por bênção. Não vem o culto para receber, para sentir, para obter alguma coisa. Isso é consequência da nossa adoração ao Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas nós estamos aqui para fazer negócio com Deus. A verdadeira adoração, ela brota de um coração que ama a Deus, porque adorar a Deus por interesse é idolatria disfarçada. Eu vou na igreja porque eu estou solteiro e preciso casar. Eu vou na igreja porque meu casamento está mal e ele vai melhorar. Eu vou na igreja porque eu estou pobre e quero ficar rico. Não. O culto também, ele não se apoia em rituais antigos ou modismos modernos. Hoje eu estou corrigindo como pastor sênior dessa igreja. Deus estabeleceu o culto, e o culto deve ter adoração, oração, palavra e ceia e batismo. Os 5 elementos de um culto. A adoração, ela pode ser cantada, ela pode ser expressada através dos nossos dízimos e ofertas e outras maneiras de adorar. Oração, um culto não pode deixar de ter oração, por isso nós oramos no começo, nós oramos durante e nós oramos no fim. Palavra. O culto é para que a gente... é pela palavra. A palavra de Deus é o próprio Senhor. É o verbo que se fez carne, mas ele continua sendo o verbo. O pastor pregou 1 hora, sim. Mas o pastor devia pregar mais rapidinho, vai assistir Netflix. Aqui não é lugar de pregar rapidinho, porque em 20 minutos você não consegue concluir um raciocínio decente e bíblico. E nós não estamos aqui para entreter um público, nós estamos aqui para edificar discípulos. Nós temos o elemento da ceia. Nós fazemos uma vez por mês, mas pode ser feito todos os cultos se quiser, não tem problema. Por logística e tradição fazemos uma vez por mês. E o batismo. Qualquer coisa fora disso pode até ser colocada no culto, mas não necessariamente acontece alguma coisa. Exemplo,
Dança. Pode ter dança no culto? Pode. Mas um culto pode deixar de ser culto por conta sem a dança? Ele continua sendo culto. Aí não, vamos fazer um culto só de dança. Não é culto. Há elementos mais... vamos colocar aqui o sal grosso, a água do Mar Vermelho. Isso não é elemento de culto. O trono não sei do que, o caminho do sal, a rosa ungida. Não, isso não é elemento de culto. Fuja disso. Mas fica com cara de espiritual. Só a cara. Mas não é bíblico. Uma coisa que nós precisamos aprender e discernir, irmãos, que tem muita coisa que parece espiritual, mas não é bíblico. E tem muita coisa bíblica que não parece espiritual. Não é verdade? Oração é espiritual? Sim. Pagar o que deve é espiritual? Também é. Mas eu oro, mas não pago minhas contas. Então tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Pregar a palavra é espiritual? Sim. Edificar a vida dos outros é espiritual? Sim. Falar mal da vida dos outros também é problema para a tua vida. Você está vendo? Tem coisa que parece que não é espiritual, mas é. E o culto, ele exige um coração íntegro. Deus não quer só uma forma certa, mas Ele quer um coração certo. Coração íntegro, de inteiro. E o culto, ele tem espaço para celebração, mas ele também deve ter espaço para exortação e arrependimento, sabia? Tiago 4,9 diz isso: senti a vossa miséria e lamentai e chorai. Porque há uma ideia hoje errônea, eu estou estabelecendo algo aqui na igreja hoje, é importante que eu fale isso. Tem uma ideia errônea hoje, de que é espiritual, parece que tudo tem que ser para cima, parece uma micareta. Tudo tem que ser animado, tudo tem que ser alegre, tudo tem que ser para cima. Para nós, o culto bom é quando o pastor faz eu rir. Hoje tem púlpito que parece um stand-up. Qual o problema disso? Se for bíblico, nada. O problema é quando é só isso. Aí eu fico acostumado com isso. Aí o dia em que há uma palavra um pouco mais dura, que exige de nós arrependimento e quebrantamento, não, o culto não foi bom. Por quê? Porque foi muito duro hoje. Tem dia que eu vou sorrir no culto? Sim. Mas tem dia que eu preciso chorar. Tem dia que eu vou me sentir um leão cheio de fé. Sim. Mas tem dia em que Deus também vai catar e falar assim: vem cá, pé no chão, meu filho, calma, você não é tudo isso não. Se não fosse por mim, você já tinha sido consumido. Diminui aí. Você está muito arrogante. Tem dia em que eu vou sair do culto com certezas e convicções. Tem dia que eu vou sair do culto confuso. Meu Deus do céu. Eu tenho que parar para pensar, eu vou refletir. O negócio foi tão pesado que eu preciso de um tempo aqui para pôr em ordem. O negócio mexe comigo, mexe com a minha estrutura. Eu não consigo nem comer mais. Eu preciso pensar. Quantos estão entendendo? Fique de pé em nome de Jesus.